Antes de orarmos juntos, quero te convidar a algo importante. Vamos silenciar o coração por um instante e permitir que a palavra de Deus fale conosco. Nem toda guerra faz barulho. Muitas vezes, por fora, tudo parece em paz, mas por dentro existe um campo de batalha. Você pode estar cercado de pessoas sorrindo, funcionando, cumprindo suas responsabilidades e ainda assim travando lutas profundas que ninguém enxerga. Há preocupações silenciosas, tentações escondidas, pensamentos pesados e conflitos que não encontram palavras para serem explicados. E essas lutas não são apenas emocionais ou causadas pelas circunstâncias. Existe um conflito espiritual real acontecendo dentro de todo aquele que crê. A Bíblia explica isso de forma clara em Gálatas 5,17, quando diz que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. É uma oposição constante, por isso nem sempre conseguimos fazer o bem que desejamos. Esse versículo dá nome ao que você sente. Há dias em que o seu espírito deseja Deus, deseja orar, busca santidade, anseia pela palavra e pela obediência. Mas ao mesmo tempo, o corpo e os desejos naturais puxam para o conforto, a distração, o orgulho, a preguiça, a ira ou pensamentos impuros. Você decide orar e, de repente, o cansaço aparece. Decide ler a Bíblia e a mente fica inquieta. Quer perdoar, mas as lembranças da dor voltam com força. Essa luta é real. Ela é diária. E isso não faz de você alguém fraco ou distante de Deus. Pelo contrário, mostra que o Espírito está vivo em você. Até o apóstolo Paulo descreveu essa batalha interior. Deus entende esse conflito. E ele já preparou um caminho de vitória. Reconhecer a batalha interior não é uma desculpa para permanecer no erro, mas um convite para buscar a forma certa de vencer. A pergunta é direta: como governar o corpo, os desejos e essa natureza antiga enquanto ainda vivemos neste mundo? Nós não nos tornamos anjos ao aceitar Cristo. Ainda temos emoções, hábitos, impulsos e fraquezas. Fingir que a luta não existe não gera vitória, só gera frustração. A resposta de Deus é clara em Gálatas 5:24-25. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. E se vivemos pelo Espírito, devemos também andar pelo Espírito. A linguagem é forte de propósito. Crucificar não é confortável. É um processo doloroso, lento e visível. A Bíblia usa essa imagem para mostrar que dizer não à carne custa algo. Significa abrir mão do que parece fácil, quando esse fácil nos afasta de Deus. É escolher Jesus acima do prazer momentâneo. É permitir que alguns desejos morram para que o Espírito viva plenamente em nós. Por isso, Romanos 12:1-2 nos chama a apresentar o corpo como sacrifício vivo. Um sacrifício vivo ainda respira, ainda sente, ainda tenta sair do altar. Então você volta, se entrega de novo e se rende outra vez. Esse é o processo diário. O Pai está te formando para a liberdade e o Espírito Santo está treinando o seu coração para desejar o que realmente traz vida. Crucificar a carne também significa parar de alimentar aquilo que te enfraquece. Algumas batalhas continuam fortes porque você ainda as alimenta. Algumas tentações continuam barulhentas porque recebem atenção demais. Jesus disse em Mateus 26:41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar é perceber o que abre portas. Orar é reconhecer que sozinho você não vence. Mesmo com vigilância e oração, há momentos em que falhamos. E quando isso acontece, a reação natural da carne é o afastamento, a culpa e o silêncio. Mas Deus não nos chama para correr dele em vergonha. Ele nos convida a correr para ele em verdade. Confissão não é humilhação, é cura.
A palavra afirma em 1 João 1,9 que se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O Pai não está procurando pessoas perfeitas, mas filhos e filhas que retornam, se rendem novamente e continuam caminhando. Uma mente carnal fica presa ao agora, prazer imediato, conforto, aprovação das pessoas. Ela perde a visão da eternidade. Mas uma mente renovada começa a olhar para o alto. Colossenses 3:1-2 nos ensina a buscar as coisas do alto e a não permitir que as coisas terrenas governem o coração. Isso não significa abandonar responsabilidades, mas parar de permitir que desejos temporários dominem decisões eternas. Quando Cristo se torna o centro, os desejos perdem o trono. A vida deixa de ser guiada por impulsos e passa a ser conduzida pela presença de Deus. Gálatas 5,16 declara: Andai pelo Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Andar é processo, é passo a passo, é escolher orar mesmo sem vontade, é escolher a palavra quando o entretenimento chama mais alto, é escolher perdoar quando a mágoa quer permanecer, é escolher santidade quando o pecado parece mais fácil. E enquanto você caminha, o Espírito fortalece, ajusta seus desejos e te ensina a viver como alguém que pertence a Jesus. A carne promete conforto, mas entrega vazio. Promete prazer, mas gera arrependimento. Promete controle, mas cria escravidão. Já o que você entrega a Cristo gera vida, fruto e liberdade verdadeira. A verdadeira liberdade começa quando você entende quem você é em Deus. Romanos 8:13-15 ensina que se vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte espiritual. Mas se, pelo Espírito, mortificarmos as obras do corpo, viveremos. A palavra também declara que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você não recebeu um espírito de escravidão para viver dominado pelo medo, mas um espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Isso muda tudo. Você não luta contra o pecado para ser aceito por Deus. Você luta porque já foi aceito. Você não busca santidade para se tornar filho. Você busca santidade porque é filho. O Espírito Santo não habita em você para te condenar, mas para te conduzir, corrigir quando necessário, consolar quando o cansaço chega e fortalecer quando a tentação parece maior do que você. Ser guiado pelo Espírito é permitir que Ele participe das decisões diárias. É ouvir sua voz quando você começa a se desviar. É sentir o incômodo santo quando algo não agrada ao Pai. É receber direção quando tudo parece confuso. O Espírito não apenas aponta o erro, ele oferece poder para mudar. Quando você escolhe viver pela carne, a alma se esgota. Mas quando se rende ao Espírito, algo novo começa a florescer. A vida deixa de ser reativa e passa a ser intencional. Você aprende a responder com graça, em vez de reagir com impulso. Aprende a esperar, em vez de se precipitar. Aprende a confiar quando não entende. Deus não quer apenas te livrar do pecado. Ele quer te conduzir a uma vida cheia da sua presença. Ele quer que você viva como alguém que sabe a quem pertence. E quando essa identidade se firma no coração, o domínio da carne começa a perder força. Espírito Santo, nós te pedimos, governa nossa vida. Queremos que o fruto do Espírito seja visível em nós, não apenas em palavras, mas em atitudes. A tua palavra nos ensina em Gálatas 5:22-23 que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Permite que essas virtudes cresçam em nosso interior, moldando nosso caráter à imagem de Cristo. Que o amor seja a nossa resposta mesmo quando somos feridos. Que a alegria venha de Ti e não das circunstâncias. Que a paz guarde nosso coração quando a mente quiser se desesperar. Dá-nos paciência nos processos, bondade nas relações, fidelidade no secreto, mansidão nas palavras e domínio próprio quando a tentação bater à porta.
Pai, nós rejeitamos tudo aquilo que tenta ocupar o lugar que pertence somente a Ti. Rejeitamos pecados escondidos, compromissos silenciosos e hábitos que enfraquecem o espírito. Queremos viver mortos para o mundo e vivos para Cristo. Ensina-nos a disciplinar o corpo, como Paulo declarou, não por medo, mas por amor ao Senhor. Cria em nós um coração puro e renova um espírito reto dentro de nós. Que nossos olhos, pensamentos e palavras glorifiquem o Teu nome. Que nossas escolhas reflitam que pertencemos a Jesus. Nós cremos que a Tua graça é suficiente e que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Hoje, pela fé, recebemos força, direção e renovo. Declaramos que não somos escravos do pecado, do medo ou da carne. Somos filhos de Deus, guiados pelo Espírito, herdeiros da promessa e participantes da vitória em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebe essa oração pela fé, escreva nos comentários. Recebo em nome de Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre você, hoje e sempre. Se essa mensagem edificou sua vida, se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus.